Armagedon. A palavra dá arrepios em nossa espinha. Só a menção dela provoca todo tipo de temor e especulação. Alguém sabe realmente o que acontecerá durante a Batalha do Armagedon? A Terceira Guerra Mundial, talvez? Está escrito. Com George Vanderman. Apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, Armagedon, a última guerra. O que quer que seja de fato o Armagedon, parece que não estamos preparados para ele. Mesmo assim, vivemos obcecados para saber tudo o que pudermos sobre a última crise da Terra. Somente tal curiosidade pode explicar o sucesso de vendas do livro intitulado A Agonia do Planeta Terra. Vamos examinar o plano do Armagedon proposto pelo autor Hal Lindsey. Ele vê uma dramática sequência de eventos envolvendo conspiração, trapaças e guerra total entre as potências mundiais. Tudo começa 3 anos e meio após o arrebatamento, quando se supõe que o anticristo rompe o seu pacto com os judeus. Aí ele prossegue e interrompe os cultos no templo em Jerusalém e acaba com os sacrifícios de animais lá. Lindsey chama isso de abominação da desolação, o que causa uma grande tribulação e prepara o palco para o Armagedon. O próximo passo em direção do dia D à destruição acontece quando um exército árabe-africano ataca Israel. Aí, de repente, os soviéticos traem os seus aliados árabes e lançam sua própria invasão do Oriente Médio. Os russos conseguem obter o controle de toda a área, segundo Lindsey. Aí a luta de fato recrudesce. O anticristo reúne rapidamente um grande exército da Confederação do Mercado Comum Europeu e da China Vermelha, com os Estados Unidos talvez unindo-se a eles. Esta poderosa hoste capacita o anticristo demolir a ocupação soviética de Israel. Lindsey diz que a aniquilação total dos exércitos árabe-africano e soviético deixará somente 2 potências para lutar pelo domínio do mundo. As forças combinadas da civilização ocidental, sob a liderança do ditador romano, esse é o anticristo, e as enormes hordas do Oriente, provavelmente unidas sob a máquina de guerra da China Vermelha. Finalmente, Lindsey prediz, estas 2 potências remanescentes lutarão entre si pelo controle do mundo. O campo de batalha será a planície de Meguido, no norte de Israel. No clímax desta guerra do Armagedon, Cristo voltará com os seus santos para destruir todos os pagãos e estabelecer o seu reino em Jerusalém para reinar sobre o mundo. Suspense e intriga de tirar o fôlego. Isto faz sentido para você? Bem, o que realmente importa é o que a Bíblia ensina sobre o Armagedon. Você não acha? Eu tenho várias dúvidas sinceras sobre o cenário em A Agonia do Planeta Terra. Para começar, não posso aceitar sua predição de que os Estados Unidos deixarão de ser o líder do Ocidente e provavelmente se tornarão, em algum sentido, parte da nova esfera europeia de poder. A profecia bíblica ensina o contrário. O livro de Apocalipse prediz um papel poderoso dos Estados Unidos na condução do mundo para a crise final da Terra. E tenho outras preocupações com a agonia do planeta Terra, algumas delas já abordadas nestes programas. Voltemos agora ao tópico de hoje, Armagedon, a última guerra. Nada me preocupa mais sobre os ensinos arrebatamentistas do que o do templo judeu em Jerusalém ser o centro do reavivamento espiritual. Lindsey diz, haverá uma reinstituição do culto judeu segundo a lei de Moisés, com sacrifícios e oblações. Mas diga-me, isto não seria competir com o Calvário e negar o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo? Você se lembra que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, simbolizando o fim dos cultos e sacrifícios no templo judeu?
Restaurar esses sacrifícios de animais iria contradizer o que Cristo realizou como Cordeiro de Deus. E qualquer coisa que venha a competir com o sacrifício consumado de Cristo não é obra de Deus. Portanto, o que haveria de tão mal se o anticristo acabasse com esses sacrifícios profanos de animais? Ele estaria fazendo um favor à causa de Cristo. Creio que irá concordar em que estamos levantando importantes perguntas. Perguntas que dizem respeito a todos os que apreciam o Calvário como o único e completo sacrifício para o pecado. Lembre-se da profecia predizendo a obra de Cristo na cruz. Daniel 9:27. Ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Os ensinos arrebatamentistas levam estas lindas palavras para longe de Cristo e as dão ao anticristo. Agora, eu não gosto de usar linguagem forte, assim, por favor, entenda que minha consciência me compele a dizer isto. Seria uma infelicidade tirar Jesus de Daniel 9:27 e colocá-lo com o anticristo. Isto ressuscita a mais questionável doutrina medieval da Contra-Reforma e mina por completo a verdadeira fé em Cristo. Ora, eu sei que os arrebatamentistas creem no sangue de Cristo para a salvação. Então, por que eles esperam e oram para que o templo de Jerusalém seja reconstruído, antecipando que sacrifícios de animais serão oferecidos em seu altar? Como eles podem considerar tal idolatria um reavivamento espiritual? Sabe, se o anticristo atacasse um templo judeu reconstruído e pusesse fim a seus blasfemos sacrifícios, seria uma bênção de desolação, não a abominação da desolação. Pense bem nisso. No ano de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, os israelenses recapturaram a velha Jerusalém. O general Moshe Dayan marchou até o Muro das Lamentações do Velho Templo e proclamou: retornamos aos nossos mais sagrados lugares, para nunca mais deixá-los. Eles retornaram a seus lugares sagrados, mas terão retornado ao seu Messias? Infelizmente, não o fizeram. Eles ainda rejeitam o pacto da graça de Deus, assim como podem eles se considerar o povo escolhido de Deus. A Bíblia afirma claramente que, segundo Gálatas 3:29, somente: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Esclarecidos estudiosos da Bíblia sabem que o Velho Testamento não está centralizado primariamente em Israel, mas sim no Messias. E o Novo Testamento nos aponta para longe de qualquer templo terreno e perto do santuário celeste, onde Jesus intercede por nós agora. Hebreus 8º capítulo, versículos 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Como vê, o templo está no céu agora. O Senhor o construiu, não o homem. Qualquer coisa que pudéssemos construir aqui seria um templo falso. E o que glorifica a obra do homem em construir esse templo falso deve ser um falso ensinamento. Nada poderia ser mais claro do que isto. A verdadeira profecia aponta para o alto, para o templo celeste na Nova Jerusalém, enquanto a falsa profecia aponta para baixo, para o templo terreno na Velha Jerusalém. Toda essa conversa sobre reconstruir o templo judeu aqui na terra, por acaso estaremos nos preparando para um falso Armagedon? Sabe, Jesus alertou sobre os falsos profetas com suas falsas predições relativas à sua vinda. Poderia toda a atenção colocada sobre Israel ser uma cortina de fumaça do inimigo para desviar os cristãos sinceros da verdadeira questão do Armagedon? Só estou fazendo perguntas aqui. Mas é interessante notar que Jesus alertou a igreja para fugir da cidade condenada de Jerusalém. Faríamos bem em aceitar o seu conselho hoje, fugir das falsas profecias sobre Jerusalém. Bem, então o que a Bíblia quer dizer ao predizer a volta dos judeus para Jerusalém? A resposta vem facilmente quando fazemos mais uma pergunta. De onde sairá o povo de Deus quando retornar a Israel? Ele sairá da Babilônia. Aqui temos a chave para o entendimento da profecia bíblica do final dos tempos. A volta do povo de Deus para Jerusalém deve estar ligada ao alerta final de Apocalipse 18, 2 e 4. Caiu,
Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Portanto, quando os profetas do Velho Testamento falaram da volta para Jerusalém, eles se referiram ao povo de Deus cativo na Babilônia. Os exilados judeus tinham que sair da Babilônia para retornar a Jerusalém. Ora, o que significa para nós hoje sair da Babilônia? A cidade nem sequer existe mais. Visite a antiga cidade no Iraque, como eu fiz, e só irá encontrar ruínas. Portanto, a referência de Deus à moderna Babilônia não pode se aplicar a uma cidade literal. Existe alguma aplicação espiritual para a Babilônia hoje? Eis uma coisa interessante, algo muito importante. Os reformadores, todos eles, ensinaram que a Babilônia, no livro de Apocalipse, representa a cristandade caída, a igreja que abandonou a fé de seus fundadores do primeiro século. Estavam eles certos? A Babilônia representa uma cristandade corrompida que abandonou a verdade em troca de falsos ensinamentos? Temos que admitir com tristeza que muitas igrejas hoje perderam a fé profética dos reformadores. Muitos protestantes agora têm adotado as falsidades da Contra-Reforma, as quais seus próprios fundadores condenaram como a crença da Babilônia. Para nós, então, sair da Babilônia significa trocar tal falsidade em favor da verdade. Abandonar qualquer ideia de que o pacto da graça de Deus está sendo cumprido com a nação judaica fora do sangue de Jesus. Retornar a Jerusalém agora significa esperar pela fé, pela cidade cujo edificador é Deus. De acordo com Hebreus 11, essa cidade, é claro, é a Nova Jerusalém no céu. Note que o Senhor é o edificador dessa cidade celestial, não um inacreditável arquiteto judeu na velha Jerusalém. Nossa esperança está em Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Temos que procurar acima de nós a Nova Jerusalém, onde Jesus intercede como nosso sumo sacerdote no templo celeste, e dependemos apenas dele como nosso Salvador, nosso Senhor e nosso futuro Rei. Com isto tudo em mente, estamos preparados agora para entender a batalha do Armagedon. Somente uma vez a nossa Bíblia menciona a palavra no livro de Apocalipse. Ela se encontra no capítulo 16, versículos 14 e 16. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Essa batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso é o conflito final da Terra. Mais do que forças humanas estarão lutando nos exércitos espirituais de Deus e Satanás. Eles pelejarão. O Armagedon será o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Mas onde será travada essa batalha? Bem, a história não oferece nenhum registro de qualquer lugar chamado Armagedon, mas a Bíblia nos dá algumas pistas. Nosso texto diz que a palavra Armagedon vem do hebreu. Nesse idioma, a palavra combina Ha, que significa monte, e Magedon, que muitos conectam com Meguido. Portanto, o nome Armagedon pode ser entendido como Monte de Meguido. O Monte de Meguido aqui é uma pista com a qual podemos trabalhar. Como vê na época do Velho Testamento, Meguido era uma cidade-fortaleza pequena, mas importante, ao norte de Jerusalém, perto da planície de Esdraelon. E bem aqui atrás de mim estão as ruínas dessa cidade-fortaleza, Meguido. Uma vez nas Escrituras, esta planície é chamada de planície de Meguido. Pode parecer um local lógico para a guerra, mas aí devemos lembrar que o Armagedon envolve não uma planície, mas um monte. Temos que primeiro encontrar um monte de Meguido, um monte com algum significado espiritual para os exércitos celestes. Destacando-se acima da paisagem em Meguido está o Monte Carmelo. Talvez o Monte Carmelo resolva nosso dilema. Ele representa o Monte Meguido, o cenário do Armagedon. Aconteceu alguma coisa no Monte Carmelo que poderia nos ajudar a entender o Armagedon? Bem, há muito tempo aqui neste local, Monte Carmelo, onde estou sentado neste momento, Elias comandou um dramático duelo entre Deus e seus inimigos.
O profeta Elias convocou a nação para comparecer neste monte. Ele os desafiou para julgar entre o culto falso e o verdadeiro. Ouça seu corajoso apelo. 1 Reis 18:21 o descreve. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Deus conquistará uma grande vitória naquele dia no Monte Carmelo. Ele derrotou os inimigos de seu pacto e ele novamente os derrotará de uma vez por todas no Armagedon. De fato, o comentário internacional sobre o Novo Testamento explica H-A-R, Armagedon, é o simbolismo do destronamento final de todas as forças do mal pela força e poder de Deus. Deus emergirá vitorioso e levará consigo todos os que colocaram sua fé nele. Portanto, agora entendemos o Armagedon. É um duelo entre a verdade e o erro, a lealdade a Deus ou ao poder do mal. Enquanto houver, com certeza, batalhas devastadoras entre os exércitos da terra, o tema dominante das Escrituras é que Armagedon é o centro absoluto de todo o conflito espiritual. E o Armagedon envolve todos os seres humanos pessoalmente. Para cada um de nós vem o desafio. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Nos afastaremos das falsidades da Babilônia e obedeceremos ao pacto da graça de Deus? Seremos entre os santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Sim, todos nós temos um papel a desempenhar no Armagedon. Se Deus vencerá os poderes do mal, nós também poderemos vencer. De fato, o Apocalipse nos assegura que os santos triunfalmente e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés e do Cordeiro, qual seria ele? Bem, você se lembra como Deus livrou Moisés e os israelitas durante sua batalha com o faraó, durante seu Armagedon com sua tribulação e suas pragas. Nós também enfrentaremos tribulação durante a crise final da terra. Haverá sofrimentos de fato. Dizem as Escrituras, Daniel 12, versículo 1. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Graças a Deus ele nos livrará, assim como salvou Moisés e os israelitas há muito tempo. Venceremos a tribulação final da terra através do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo na verga da porta de nosso coração. Imagine que emocionante será no céu estar diante do trono de Deus com os santos, aquela grande multidão que ninguém consegue contar, vestida de mantos brancos e segurando ramos de palma da vitória. Nós irromperemos em canto de júbilo. Ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Eu quero cantar esse hino com Moisés e o Cordeiro. Você não quer? Valerá de fato o que for preciso para sair da Babilônia. O céu suprirá as nossas melhores expectativas. Pense naquele dia quando Jesus, Cristo, atravessará o céu do Ocidente. Medite sobre isso muitas vezes, que isso lhe dê algo por que viver. Pode haver algo mais emocionante para se contemplar? Ver primeiro uma pequena nuvem negra, observá-la aproximar-se cada vez mais, até se tornar branca e gloriosa. Uma nuvem diferente de todas que você já viu. Uma nuvem de anjos, incontáveis anjos. Ouvir o som como nenhum que você já ouviu. O som de uma trombeta ecoando ao redor do mundo. Aí uma voz como nenhuma que você já ouviu é a voz de Nosso Senhor chamando os mortos para a vida. A terra tremerá. Túmulos se abrirão, anjos em toda parte levarão criancinhas até os braços ansiosos de seus pais. Entes queridos, há muito separados pela morte, se reunirão aos gritos de alegria para não mais se separarem. E aí, juntos com aqueles que ressuscitaram, nós que esperamos através da longa noite da terra, seremos levados naquela nave estelar dos anjos para a viagem até nosso lar celeste. Eu quero estar lá e sei que você também quer. Deus nos ajude a estarmos prontos para aquele grande dia. Ouçamos agora a Alessandra Samadello cantando Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem em glória reinar.
nos deixaram para trás, daqueles que partiram sem dizer adeus, nos vem ao coração ao contemplarmos a ressurreição daqueles que amamos, queridos que não mais nos deixarão. Cristo vence o poder do mal, nova vida final. Juntos vamos ao céu subir, com Jesus a nos dirigir, cantando glória a Deus, cantando seu louvor, cantando Obrigado, Alessandra. Vamos orar. Querido Pai Celeste, obrigado por tua palavra e esta urgente mensagem sobre o nosso futuro. As palavras do profeta Elias ecoam em nossos ouvidos também. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Que nossa resposta seja simplesmente decidir estar do teu lado, pois somente lá estaremos seguros. Em nome do Salvador nós pedimos. Amém. Temos o prazer de lhe oferecer um presente, uma série de estudos sobre a Bíblia. Esta série tem o objetivo de motivá-lo a conhecer a Deus e viver a paz e a esperança que o relacionamento com Ele pode dar. Esses estudos mostram com clareza as respostas para as mais importantes dúvidas como: por que Deus permite o sofrimento? Será que as profecias podem me fazer entender o mundo e a vida? Como posso ser feliz? Bem, estas e outras centenas de perguntas vitais têm resposta. Este curso é inteiramente grátis e foi preparado especialmente para você. O conteúdo deste e dos demais programas da série Armagedon, a Última Guerra, está disponível em um livro. Se você tem interesse nesse material, entre em contato conosco que o enviaremos a preço de custo. Escreva para Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Se você preferir, ligue para 021-284-9090. Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro, ou ligue para 021-284-9090. Deixem-me dizer apenas isto. Todas as semanas, quando nossa mensagem é transmitida, a palavra de Deus tem tocado as vidas de inúmeras pessoas. Por favor, lembrem-se de nós em suas orações e deem apoio financeiro para que o programa Está Escrito possa continuar levando a mensagem de Jesus Cristo a outros. E agora chegou o momento de dizer até logo a todos, mas lembrem-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O desconhecido desperta curiosidade e medo. Muitas teorias têm sido formuladas sobre o que nos espera após a morte, porém é difícil decidir no que crer. Se você quer saber o que a Bíblia tem a dizer sobre o que acontece quando uma pessoa morre, assista ao Está Escrito na próxima semana, apresentando o programa Além da Vida. Reúna sua família, convide seus amigos para o próximo domingo neste mesmo horário. Uma feliz semana para você.